Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala pessoal, muito bom dia! Que você faça um sábado extraordinário. Estamos aqui ao vivo no YouTube e também dentro do site na área do aluno para fazer a mega revisão de véspera online da Guarda Municipal de Aquiraz, no Ceará. Eu vou chamar logo de Polícia Municipal porque já já você vai ser policial, né? Já que a Guarda Municipal vai se transformar em polícia, isso já é certo. Vamos lá, deixa eu te passar algumas instruções. Você vai ter uma série de bons professores que vão entrar aqui. Estou ao vivo. E nós vamos falar de funcionário administrativo, dos pontos que vão cobrar. Como é que vai funcionar? Deixa eu logo passar aqui. Como é que vai funcionar essa mega revisão de véspera? Nós vamos ficar durante algumas aulas aqui no YouTube, mas a sequência completa você só vai conseguir se você pegar um ingresso. Esse ingresso é um valor simbólico e se a gente colocar o tanto de professor bom e o material que está aí disponível para você, chega nem a 2% do tanto que a gente está entregando aqui até altas horas desse sábado. Já se arruma aí na sua cadeira, coloca uma garrafinha de água como essa aqui, ó, tá? Inclusive você tem o site da tribo, Polícia e Nada Mais, eu penso, eu crio, eu passo, essa tá bonita, tá? E aí você consegue beber sua água, porque o negócio aqui vai ser até altas horas. Agora são 8 horas da manhã, Cleitinho, já 8 horas? 8 em ponto. E o pau vai cantar. Eu já tô saindo daqui direto para um evento de cultura da tribo que vai rolar ali. Nós vamos com o time para ali, né, Cleitinho? Eu vou estar lá também fazer alguns stories, mas agora o momento é de te entregar aqui o que há de melhor em mim em constitucional e administrativo. São as minhas apostas para amanhã. Isso mesmo, é chegada a hora, amanhã tem prova. Mas ó, pega logo o seu ingresso online, você garantir 100% dessa aula, dessa mega revisão de véspera, com todos os professores em todas as disciplinas e pegar acesso completo ao material. E é o mais interessante, acesso completaço ao material de mega revisão de véspera. Se o último tiro estava bom, imagina a aula de véspera. Não tem quem faça algo parecido com o que a gente vai te entregar hoje aqui na MRV, mega revisão de véspera online da Guarda Municipal de Aquiraz. Tá? Galera, aproveita esse ingresso, porque ele vai acabar. Tá? Vai acabar essa chance de você pegar. Beleza? Chance única. Amanhã é o dia da prova e nós temos uma garantia. Isso é o que eu queria falar, acabei me esquecendo. Se pelo menos, é isso aqui, ó. Se pelo menos 80% de tudo que tiver no material da MRV e nas aulas, tem que ser a junção dos dois. Material e aula, porque às vezes o material tá ali uma coisa, o professor dá uma dicasinha extra, é o que cai, e ele faz ali o floreamento, que eu chamo em cima daquele flash, e aparece na prova. Se pelo menos 80% não tiver na prova amanhã,
Pode dizer seu Pix que a gente devolve os 50 e poucos reais. Dá 50 e quantos, Cleitinho? 57, né? 57. Ah, isso é mixaria, velho. Nenhuma pizza tá custando mais isso. A pizza de pior qualidade não custa isso. A gente devolve, tá? 80%. 80% da prova. É garantia. Seguro aprovação. No último tiro foi 100%, porque o último tiro tinha tempo, tinha espaço. Lembra? Foi 100%. Agora aqui é 80%, porque é uma aula só na véspera. Uma aula. Compartilha já para todo mundo aí. E a gente vai colocar durante toda a aula, Cleitinho, vez ou outra, você vai jogar aqui o QR Code do ingresso online para que você possa adquirir, tá? Já digo, não vai ficar na íntegra, tá bom? Beleza? Subir as calças aqui que eu tô ficando magro. E as calças estão caindo, Cleitinho. Você viu, Cleitinho? Hein? Vamos lá, né? Oxi! Então, é isso. Orientações iniciais dadas. Tudo dado. Beleza, pura. Então, vamos começar a nossa mega revisão de véspera online da Guarda Municipal de Aquiraz, começando com direito constitucional. Meu amigo, se tem questão, tá aqui, ó. Fundamentos da República Federativa do Brasil, já lembre do SOCID-VAPO, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Segundo a Constituição, todo poder emana de quem? Do povo. E o povo exerce esse poder direto ou indiretamente. São duas formas de democracia, senhoras e senhores. A Consulpan gosta de cobrar. A democracia, então, pode levar isso para a prova. Ela pode se subdividir em dois nichos. Eu posso ter a democracia direta, e eu posso ter a democracia indireta. Na democracia direta, você vai lembrar do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, PRIP. E na indireta, você vai lembrar do voto esse que é de SUP. O que é o de SUP? Direto, secreto, universal e periódico, tá bom? Guarde essas duas formas de democracia para a prova. Quais são os poderes da União e as relações entre eles? Legislativo, Executivo e Judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. Lembre-se do sistema de freios e contrapesos. Sistemas de freios e contrapesos. O check and balances de Montesquieu. Sistemas de freios e contrapesos. Check and balances de Montesquieu. Lembra disso ou não? Quais são os objetivos fundamentais da República do Brasil? CEGEP, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, urbano e rural, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de raça, de sexo, de cor, de idade, de religião ou de qualquer forma de discriminação, tá? Quais são os princípios internacionais que regem o Brasil? Artigo 4º da Constituição. Ainda, lembre, ainda não compre e recos. Ainda não comprei recos. Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos, progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Lucas, e tem que decorar? Deveria ter decorado desde antes, né? Não hoje. A prova já é amanhã, tá? Direitos e garantias fundamentais. Só lembrando aqui algo importante, que a República, olha para cá, lembrando que a junção de tudo vai ter que cair na prova. A República é fogo, tá? A República é fogo, Estado, o Estado fede e o regime é democrático, e o sistema é presidencial. Lembre desse mnemônico famoso. República é fogo, Estado fede, regime é democrático, sistema é presidencial. Qual é a nossa forma de governo? República. Qual é a nossa forma de Estado? Federação. Qual é o nosso regime de governo? Democracia. Inclusive pode ser direta ou indireta. Qual é o nosso sistema de governo? Sistema de governo é presidencialismo, onde se tem a chefe de Estado, chefe da administração pública, chefe das Forças Armadas, nas mãos do presidente da República. Chefe de governo, chefe de Estado, chefe da administração pública, chefe das Forças Armadas, na mão do presidente da República. Direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º da Constituição Federal. Lembrando que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Segundo a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição, princípio da igualdade. Essa igualdade aqui, senhoras e senhores,
É igualdade relativa ou absoluta? É uma igualdade, anote, a igualdade que está aí lida por mim no Flash é uma igualdade material ou relativa. Não é uma igualdade absoluta. O que é a igualdade material relativa? Os iguais são tratados com igualdade e os desiguais são tratados à proporção da sua desigualdade. O que é que estabelece o princípio da legalidade? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de uma lei, tá? A Constituição, tortura e tratamento desumano, vem para mim, tem que decorar isso aqui também. Quando a gente falar na prova, a prova falar de T3H é uma coisa, quando falar de Haga é outra coisa. T3H, tráfico, tortura e terrorismo, além de crimes hediondos. Isso aqui é o quê? Inafiançável, mas insuscetível de perdão, seja por graça, seja por anistia, tá? Quando falar de Haga, racismo e ação de grupos armados, você lembra de inafiançável, mas imprescritível. Inafiançável, mas imprescritível, tá certo? Isso cai também? Não, isso despenca. Consupan gosta de cobrar isso. A Constituição permite tortura ou tratamento desumano? Não. Ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Como é que a Constituição Federal trata a liberdade de manifestação do pensamento? Livre a manifestação, sendo vedado o anonimato. Mas é possível que haja denúncia anônima? Sim, é possível que as pessoas abram denúncias anônimas. Isso não vai considerar anonimato, tá bom? Denúncias anônimas é permitido no direito brasileiro e isso não configura anonimato. Segundo a Constituição, as pessoas vão ter proteção da sua violação de intimidade, vida privada, honra e imagem? Sim, são direitos invioláveis e a violação disso gera direito à indenização por dano material e moral, independentemente de o ato configurar crime, sendo aplicável a qualquer pessoa. O que é assegurado à vítima, além do direito de resposta? Direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por dano material moral à imagem. A liberdade religiosa é absoluta? Não tem nada absoluto não, leva para a prova. Nada tem caráter absoluto. Tudo é relativo, pelo amor de Deus, tá? Não tem caráter absoluto em nenhum direito e garantia fundamental. Em quais situações a Constituição permite restrição de direitos? Por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica? Não há, em regra, restrição, porém será possível quando a pessoa invocar a crença para se eximir de obrigação legal a todos impostos e, perceba que são duas situações, e se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aí o direito religioso vai ser perdido, o direito de religião vai ser perdido, tá? Atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de autorização? De forma alguma, não depende. É livre, independentemente de censura ou de licença. Quais os direitos da personalidade são invioláveis, segundo a Constituição? Direito de intimidade, vida privada, honra e imagem, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente dessa violação. Em quais hipóteses é possível ingressar na casa sem consentimento do morador? Flagrante delito, desastre, para prestar socorro durante o dia, por determinação judicial. Lembrando que essa figura do dia para o direito constitucional, o dia vai do nascer do sol ao pôr do sol. É isso que você tem que considerar para a banca do teu concurso, tá? Ah, mas o STJ, a banca do teu concurso não vai cobrar em tese visão do STJ. Então leve, da aurora ao crepúsculo, nasceu o sol é dia, pôs-se o sol é noite. Eu estou falando sobre o momento da violação domiciliar, ou seja, se for por ordem judicial, nem violação houve, porque nesse caso eu estou dentro de um preceito legal. Lembre-se sempre disso para a prova, lembrando que eu estou fazendo uma revisão. Por isso que eu estou falando rápido e colocando os pontos específicos. Não tem mais tempo para se ficar vendo coisas que não caem para a Consupan. Todos os professores foram orientados a te dar uma mega revisão de véspera embasada nos flashes, tá? O sigilo das comunicações pode ser relativizado? Na CESP não, na Consupan, perdão. O sigilo das comunicações pode ser relativizado? Sim, apenas das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses legais, para investigação criminal ou instrução processual penal. Exercício de profissão é totalmente livre? É livre, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. O que é que garante o direito de acesso à informação? Acesso à informação e resguardo de sigilo da fonte, quando necessário para o exercício profissional. Como a Constituição Federal garante o direito de locomoção? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair dos seus bens. Cuidado, não é em qualquer tempo, galera. Não é em qualquer tempo, é em tempo de paz que é livre a liberdade de locomoção, pelo amor de Deus. Quais são os requisitos para uma pessoa se reunir em locais públicos? A reunião deve ser pacífica, sem armas,
não pode frustrar uma outra já convocada e exige apenas aviso prévio à autoridade competente. A autorização não precisa. Entretanto, se falasse da visão do STF, o que seria mais possível numa prova da Consulpan, você diria que para o STF nem precisa de aviso e nem precisa de autorização, tá? Então tenha cuidado. Se a prova perguntar de acordo com o STF, não precisa nem de aviso e nem precisa de autorização. Agora, se a prova perguntar de acordo com a Constituição, precisa do aviso, só não precisa da autorização no caso do exercício do direito de reunião, tá certo? Como é que a Constituição Federal trata a liberdade de associação? Plena, para fins lícitos. Mas é vedada a associação de caráter paramilitar, que é aquela que esteja ligada à ilicitude. Por exemplo, uma associação de facções criminosas. Não é respeitado constitucionalmente, por óbvio. A criação de associações depende de autorização do Estado? Não. Independe de autorização do Estado, sendo vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Como é que pode ocorrer a dissolução de uma associação? Apenas por decisão judicial, exigindo-se trânsito em julgado para dissolução compulsória. A pessoa pode ser obrigada a se associar? Não. Ninguém pode ser compelido a se associar e nem a permanecer associado, tá? 27. Como a Constituição Federal trata o direito de propriedade? É garantido, devendo atender à sua função social. Quando tratados internacionais sobre direitos humanos passam a ter status de emenda constitucional no Brasil? Quando forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Cuidado, que se isso acontecer, não faz que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos se torne uma emenda constitucional, mas que tenha status de emenda constitucional. Aqui é a pirâmide de Kelsen, ó, que você deveria ter estudado, lembrando que é uma revisão. Aqui está, no topo da pirâmide, a Constituição, as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados do mesmo jeito que é aprovada uma emenda constitucional. Ou seja, 3/5 2 vezes nas 2 casas do Congresso Nacional. Aqui embaixo ficam os tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham sido aprovados na mesma égide comportamental de aprovação de uma emenda constitucional. Ou seja, 3/5 2 vezes nas 2 casas do Congresso. Lembrando que aqui em cima nós temos normas constitucionais e aqui embaixo nós temos normas infraconstitucionais. Esses tratados internacionais sobre direitos humanos, que não forem recepcionados do mesmo jeito de uma emenda, são chamados também de normas supralegais. Normas supralegais. Certo? Normas supralegais. Tranquilo? E é bom que a gente está gravando esse ABRV, porque a gente vai pegar os prints e mostrar que caiu na prova. Isso eu garanto. Qual pena não é admitida pela Constituição do Brasil? Pena de trabalhos forçados, que a Constituição proíbe penas de trabalhos forçados, além das penas de morte, salvo guerra declarada. Não pode ter pena de caráter perpétuo, não pode ter pena de banimento, lembrando que banimento é a expulsão do brasileiro nato, e nem podem ter penas cruéis, a Constituição Federal não admite. A lei penal pode retroagir, segundo a Constituição? Sim, mas apenas para beneficiar o réu. Existe um princípio em regra que impossibilita a retroatividade da lei, que é o princípio da irretroatividade da lei penal, a não ser que seja mais benéfica para o réu, tá? Essa regra geral, então, ela pode ser desconsiderada se houver benefício para o réu. Quais os direitos sociais previstos na Constituição? Lembra dessa regra mnemônica aqui para os direitos sociais, tá? Nos direitos sociais, você lembra dessa mnemônica aqui, ó. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis é trans, prossegue preso. Nós temos educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho e lazer, assistência aos desamparados, transporte, proteção à maternidade, à infância e à juventude, segurança pública e previdência social, tá? Esses são os direitos sociais previstos na Constituição Federal, lá no artigo 6º da Constituição. Tem outros? Tem. Esse rol não é taxativo. É um rol meramente exemplificativo. Lembra disso para amanhã. E a Constituição Federal garante ao brasileiro em situação de vulnerabilidade social direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente nos termos da lei. Salário mínimo deve atender a quais necessidades? Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos e sem vinculação para qualquer fim. Pra você lembrar de toda a composição constitucional
para você lembrar de toda a composição constitucional do salário mínimo, você vai decorar esse mnemônico aqui, ó. Velhas com TPM. Velhas com TPM. Lembra disso aqui, tá? Então, o que é que o salário mínimo brasileiro tem que ser composto? Tem que dar para pagar vestuário, educação, lazer, higiene, alimentação, saúde, transporte, previdência social e moradia, tá? Velhas TPM. Lembre disso aqui na prova de amanhã, as características constitucionais para um salário mínimo, tá bom? Ah, não dá para nada. Lembra da prova, tá? O que importa é isso. O salário pode ser reduzido livremente pelo empregador? Não. A Constituição garante a irredutibilidade salarial, salvo por convenção ou acordo coletivo. Sempre que tem convenção ou acordo coletivo, tem que ter a participação do sindicato da categoria. Qual é a duração máxima da jornada de trabalho normal? 8 horas diárias e 44 horas semanais, admitida compensação ou redução por acordo ou convenção coletiva. Lembre-se também, eu estou voltando de propósito, os remédios constitucionais que podem cair na prova, tá? Remédios constitucionais, aí eu estou voltando lá para o artigo 5º, aí você tem habeas corpus, habeas data, aí você tem mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, você tem mandado de injunção, você tem ação popular, são remédios constitucionais que podem cair amanhã. Habeas corpus para proteger direito de ir e vir, habeas data para receber informações ou retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Mandado de segurança individual e coletivo é para proteger um direito líquido e certo, não amparado nem por habeas corpus nem por habeas data. A diferença é que o mandado de segurança individual é só uma pessoa física propondo, já o mandado de segurança coletivo é uma pessoa jurídica, que é um partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos um ano, na defesa dos direitos dos seus associados. Aí vem o mandado de injunção, que é diante de uma ausência de norma regulamentadora, e vem a ação popular, que é aquela que o cidadão pode propor para anular um ato lesivo ao patrimônio público que o Estado participa ou a moralidade administrativa. Lembrando que eu estou numa aula de revisão, é por isso que eu estou falando rápido. Ah, vamos resolver questão? Não, tu tá ficando doido? A época de resolver questão, claro que todos nós vamos resolver questões aqui. Se der tempo, eu vou, tá? Na verdade, eu não vim aqui para resolver questão, porque já passou do tempo. Aqui é para revisão. Existe um momento de você treinar por questões, você deveria ter feito isso nos últimos 2 meses. E existe um momento para fazer um batidaço, um batendo edital completo, dentro de cada professor aqui, fazendo os pontos importantes no quadro, colocando quais são as apostas e fazendo você lembrar, por assimilação, dos pontos do edital. Faz sentido, sim ou não? Qual é o adicional mínimo para o serviço extraordinário, a hora extra? 50% a mais que a hora normal, não esquece disso. Período mínimo de licença maternidade da Constituição, 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. O que a Constituição Federal estabelece sobre trabalho de menores? Proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Tudo isso aqui despenca amanhã, tá? A criação de sindicato precisa da autorização do Estado? Não, independe de autorização. É vedado, inclusive, interferência do Estado, exigir apenas registro no órgão competente. Ou seja, se já tiver uma associação no mesmo lugar, não pode ser criada outra associação. Sindicato precisa de autorização. O pessoal, nem sindicato, nem associação precisa de autorização do Estado, tá? O trabalhador é obrigado a se afiliar a sindicato? Não. Ninguém é obrigado a se filiar e nem permanecer filiado a sindicato. Lembrando que o aposentado sindicalizado tem direito a votar e ser votado nas organizações de eleições sindicais. Organização do Estado. Quais entes compõem a organização política administrativa do Brasil? E já sabe que esses entes aqui são entes da administração direta, inclusive União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles são todos autônomos nos termos da Constituição. Qual é a forma de Estado adotada pelo Brasil? Eu já falei para você que o Estado fede, inclusive, forma de Estado é a federação, forma de governo é a república, regime político do Brasil é a democracia, sistema de governo é o presidencialismo. Como é que ocorre a criação ou desmembramento de estados? Mediante, não é referendo, é plebiscito. Plebiscito é uma consulta prévia ou posterior? Prévia, tá? Referendo é uma consulta posterior. Mediante plebiscito da população interessada e lei complementar do Congresso Nacional. O que é exigido para a criação, fusão ou desmembramento de municípios? Lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e todas as regras que estão estabelecidas na Constituição Federal, tá? Que estão no artigo 18. O que é vedado aos entes federativos quanto à religião? Não podem esses entes, União, Estado, Distrito Federal e Município, estabelecer cultos, subvencionar esses cultos ou manter relação de dependência com igrejas. A quem é que pertence as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Pertencem à União. Criação de municípios. Depende de quais requisitos? Lei complementar federal, estudo de viabilidade, plebiscito e tem que ter uma lei estadual na parada.
Os municípios podem possuir poder judiciário próprio? Não, os municípios só possuem poder executivo e poder legislativo. O judiciário eles não possuem, tá? Lembrando que o legislativo lá no município é o legislativo unicameral. Quais princípios que regem a administração pública? O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é exigido para investidura em cargo público? Aprovação prévia em concurso público, salvo os cargos em comissão. Qual é o prazo máximo de validade do concurso público? Até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Para que se destinam funções de confiança e cargos em comissão? Ó, leva essas 3 aqui, ó. Direção, chefia e assessoramento. Isso é estudo, inclusive, direito administrativo. Dentro desse diapasão é importante que você leve para a prova essas noções. Quando é que é permitida a contratação temporária na administração pública? Nesse caso, ó, necessidade temporária de excepcional interesse público. Qual é o teto remuneratório geral do Serviço Público Federal? Subsídio mensal dos ministros do STF. Lembrando que isso é uma aula de revisão, galera. Essa ideia mesmo, você ter um acúmulo de atividade, você vai lembrar amanhã, você vai ver. O que diz a Constituição Federal sobre a administração fazendária e os servidores fiscais? Tem precedência sobre os demais setores administrativos dentro da sua área de competência e jurisdição na forma da lei. O que a Constituição Federal estabelece sobre acréscimos pecuniários? Os acréscimos pecuniários não são computados e nem são acumulados para novos acréscimos. Aí eu estou lá dentro do artigo 37 ao 41 da Constituição, que tanto cai em constitucional como cai em direito administrativo. O que a Constituição estabelece sobre a acumulação de cargos? Que é vedada a acumulação de cargos, de empregos e de funções, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mistas e suas subsidiárias. Quando é que é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos? Em regra é vedado. A exceção, 2 cargos de professor, tá? É possível a acumulação. Um cargo de professor com outro de qualquer natureza, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com as profissões regulamentadas. Também é possível um cargo de vereador com outro efetivo, como um cargo de policial militar com um de professor. Isso é possível de acordo com a Constituição Federal. No caso de ter compatibilidade entre os horários, é possível que os caras acumulem os 2 e recebam os 2. Se não tiver, aí ele vai poder escolher optar por uma das remunerações nos casos propostos, tá bom? Segurança Pública, artigo 144, o que é segurança pública segundo a Constituição? É o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quais são os órgãos da segurança pública previstos na Constituição? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais também. Quais são as principais funções da Polícia Federal? Apurar crimes contra a União, combater o tráfico, contrabando e descaminho, atuar como polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. Qual a função das polícias civis? Polícia Judiciária, né, é a principal função das polícias civis, além da Polícia Federal, e apuram infrações penais, exceto militares, sendo elas dirigidas por delegados de polícia de carreira. Qual é a função das polícias militares e dos corpos de bombeiros? Polícia ostensiva e preservação da ordem pública, bombeiros, atividade de defesa civil. Lembrando que cabe às guardas municipais a proteção das instalações municipais e que, para a prova de amanhã, a guarda municipal ainda não pode ser considerada uma polícia, tá? Mas ela tem o poder de polícia administrativo, tá certo? Eu quero que você pegue as questões aí, o gabarito e resolva no final, tá? A ideia aqui é eu fazer uma revisão. Deixa eu ir logo para direito administrativo. Aí tem as questões aí, eu quero que você coloque em prática todas as questões. Elas estão dentro da nossa revisão, treine e vá resolver essas questões, porque, sinceramente, o meu papel aqui é te entregar a prova. Então, essas são as minhas apostas de constitucional. Vamos para as minhas apostas de direito administrativo agora? Começando aqui com um ponto do edital chamado Estado, Governo e Administração Pública. Qual é o conceito de direito administrativo? Isso aqui é uma aposta que eu tenho para essa prova de amanhã. Conceituar o direito administrativo. Ramo do direito público que disciplina a organização e funcionamento da administração pública, suas relações com os administrados e os mecanismos de controle da atividade administrativa. Quais são os elementos essenciais que compõem o Estado, segundo o direito constitucional? O Estado é composto por 3 elementos essenciais: povo, território e governo soberano, que é a soberania. Esses elementos são indispensáveis para a sua existência e para a organização político-jurídica, tá certo? O que é que significa a soberania dentro do conceito de Estado? A soberania é a autoridade suprema do Estado, que lhe permite organizar o poder político e criar suas próprias normas jurídicas
dentro do seu território, sem subordinação a outro poder. Estado, governo e administração pública, será que são sinônimos? Não. O Estado é uma entidade política composta por esses elementos, povo, território e soberania. Já o governo é o responsável pela direção política e a administração pública executa as atividades administrativas. Cada um possui funções distintas. Qual a principal fonte do direito administrativo e qual é a sua função maior? A principal fonte é a Constituição, tá? Constituição, sem sombra de dúvida, é a principal fonte e essa Constituição é que rege o ordenamento jurídico, é a comandante do ordenamento jurídico brasileiro. Os costumes são reconhecidos como fonte do direito administrativo? Sim. Costumes são fontes secundárias do direito administrativo e podem ser utilizados de forma subsidiária, especialmente na ausência de norma específica, desde que não contrariem a legislação vigente. A doutrina e os atos administrativos possuem força normativa equivalente à lei no direito administrativo? Não. A doutrina não possui força vinculante, servindo apenas como fonte de interpretação. Os atos administrativos também não têm força de lei, pois são inferiores à legislação e devem sempre estar em conformidade com o ordenamento jurídico. Isso importa muito, senhoras e senhores, tá? Cuidado, dizer que os atos administrativos têm força de lei é errado, tá certo? Guarde essa informação para a prova de amanhã. A legalidade, Lucas, é suficiente para garantir a validade de um ato administrativo? Negativo. Além da legalidade, se exige que o ato esteja em conformidade com princípios, como a moralidade administrativa, que impõe ao gestor público uma conduta baseada em honestidade, em boa-fé e em lealdade institucional. O que é que exige o princípio da moralidade administrativa na atuação do agente público? Exige que o agente atue com probidade, boa-fé e lealdade para com a administração. Isso é princípio de honestidade, né? Pelo amor de Deus. O princípio da impessoalidade permite favorecimento pessoal? Claro que não, né? O princípio da impessoalidade exige o tratamento igualitário aos administrados, vedando qualquer atuação voltada a interesses pessoais do agente público, independentemente de existência de prejuízo ao erário. O princípio da publicidade permite a divulgação seletiva de informações pela administração pública? Não. Esse princípio impõe transparência na atuação administrativa, garantindo o chamado amplo acesso às informações, tá, pessoal? É um princípio da administração. Inclusive, de acordo com o princípio da publicidade, é vedada a prática de atos sigilosos, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que ponham em risco a segurança e a intimidade das pessoas. Beleza? O princípio da eficiência, Lucas, se limita à economia de recursos financeiros, não é só isso, não. O princípio da eficiência, ele exige não apenas a boa gestão dos recursos públicos, mas também, prestação de serviços com qualidade, rapidez e aperfeiçoamento contínuo da administração pública. Só lembrando, pessoal, por que às vezes eu fico lendo os flashes? Porque eu sei que as palavras que estão nele vão ser as palavras da Consulpan, já que esses flashes são tirados de palavras, de questões da própria banca. Então, às vezes, eu prefiro ler junto contigo para fazer com que a tua memória fotográfica lembre dos itens da prova de amanhã. Você vai ver como essa revisão vai fazer diferença para amanhã. Tem gente que ainda não entendeu qual é a promessa que a gente fez desde o começo dessa aula, que pelo menos 80% de tudo que for dito aqui vai aparecer na prova. Inclusive, pega o seu ingresso aqui online, apenas R$ 57,00, você pode parcelar em 10 vezes, se não tiver R$ 5,00 por mês, irmão, diz aí que o Cleitinho te empresta, tá? Cleitinho, nosso câmera, manda para você, porque aí é demais. Aí você está numa situação de vulnerabilidade extrema. Eu sei que você é concurseiro, tá liso, mas, irmão, eu tô falando de você investir R$ 57,00 para você pegar a prova. Compre a prova, eu tô te vendendo a prova. Se essas questões não estiverem amanhã, pelo menos 80% da nossa garantia, a gente devolve o que você investiu, tá? Volta para cá. E a administração pública no sentido amplo, órgãos governamentais e administrativos e suas funções políticas e administrativas. O que é a administração pública em sentido estrito? Conjunto de entidades, órgãos e agentes públicos que exercem a função administrativa do Estado. São palavras da doutrina de Eli Lopes Meireles. Quais são os 5 princípios explícitos? Né? O famoso LIMP, pessoal, não tem como errar uma dessas. Apareceu princípios da administração pública na prova, tá? Tu pode ter dois grandes grupos, princípios da administração pública. Tu pode ter o grupo dos princípios explícitos ou expressos, explícitos na Constituição, e o grupo dos princípios implícitos, tá? Que são vários princípios implícitos na Constituição. Os explícitos, o rol é taxativo, é o LIMP. Legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Os implícitos são vários, né? A gente vai ter supremacia do interesse público sobre o privado, a gente vai ter o princípio da indisponibilidade do interesse público, vamos ter o princípio da segurança jurídica. Vou colocar só os principais que podem cair nas provas da CESP. Princípio da segurança jurídica, princípio da tutela e princípio da autotutela, que você não pode confundir ambos. Autotutela, princípio da tutela e da autotutela, princípio da continuidade do serviço público, princípio da especialidade, tá? Princípio da especialidade. Esses são os princípios mais cobrados. Ainda tem o princípio aqui da proporcionalidade e da razoabilidade. Tá? Pode ter certeza que se a CESP cobrar... A CESP não. Falando CESP, porque eu acabei de sair de uma gravação de bloco da PM Alagoas. Perdão, desconsidere, é Consupan. Todo o material está com base na Consupan. Às vezes, quando eu falo CESP, é porque minha cabeça também está, né, uma confusão de palavras, pelo amor de Deus. Tá? Mas eu já estudei, a gente já sabe como a Consupan se comporta, tanto que todo o material foi formatado pelo time pedagógico envolto à banca Consupan. Tá? Então, esses princípios aqui costumam ser cobrados pela Consupan. Supremacia do interesse público. O interesse público é maior do que o interesse meramente individual. Indisponibilidade do interesse público. A máquina pública não é disponível para o gestor público, é disponível para a administração. Segurança jurídica. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada não podem ser prejudicados nem mesmo pela Constituição. O princípio da tutela é diferente da autotutela. A tutela também é chamada de controle finalístico. Quando a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios supervisionam os atos administrativos realizados pelas entidades, são fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresa pública, ali existe tutela ou controle finalístico. A autotutela está embasada nas súmulas 346 e 473 do STF, que diz que a administração pública pode anular seus atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Continuidade do serviço público. A máquina pública não pode parar. Por exemplo, a proibição de greve entra aqui. A impossibilidade de um policial, como você em breve fazer greve, tá aqui, ó, a impossibilidade no princípio da continuidade do serviço público. O princípio da especialidade está ligado às entidades da administração indireta. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresa pública, elas foram criadas para um fim específico. Foram criadas para cumprir a especialidade de nomenclatura delas, para quais elas foram instituídas. O princípio da proporcionalidade é aquele que fala que tem que existir no ato administrativo promovido pelo agente público uma adequação entre os meios utilizados e os fins almejados. E o princípio da razoabilidade é a compreensão do homem mediano, inteligente, que sabe agir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o perfeito e o imperfeito. Tá? Beleza? Tranquilidade pura. Estamos no caminho. É isso aí, isso é revisão. Tá? E será que existe hierarquia ou preponderância entre os princípios administrativos? Não. Não há preponderância entre os princípios. E é o princípio da autotutela administrativa. Permite à administração revisar seus próprios atos, podendo anulá-los ou revogá-los com base, respectivamente, na legalidade e na conveniência e na oportunidade. O que é o princípio da indisponibilidade do interesse público? O agente público não pode dispor livremente dos bens ou de interesses da coletividade, ele deve sempre proteger esses interesses. Vamos aqui para os atos administrativos, conceito de ato administrativo. Vou fazer um batidão aqui no quadro de ato administrativo, a gente fazer um omni-channel. Vamos lá. Quando a gente fala de atos administrativos, galerinha, ó, atos administrativos, vamos lá. Temos o quê? Nós temos o conceito de ato administrativo, tá? Conceito de ato administrativo, que eu aposto que posso cair na prova. Conceito de ato administrativo. Os atributos do ato administrativo, tá? Os requisitos do ato administrativo, que são também chamados de elementos do ato administrativo. O desfazimento do ato administrativo, como é que o ato administrativo se desfaz. As espécies do ato administrativo, tá? E a diferença entre silêncio administrativo, né? Se ele produz ou não ato administrativo. Ainda tem mais um aqui, que é o fato administrativo versus ato administrativo, tá? Fato administrativo versus ato administrativo. Beleza? Então, assim, se eu fosse apostar em questões para a prova de amanhã sobre atos, seria isso. O conceito de ato administrativo está ligado à manifestação unilateral de vontade da administração pública capaz de criar ou resguardar direitos para os administrados. Não é bilateral, é unilateral. Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Forma a regra PAT. Os requisitos ou elementos do ato administrativo, COFIFO, MOOB, tá? Lembra disso aqui, competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No desfazimento do ato administrativo, nós temos anulação, nós temos revogação, nós temos caducidade, tá? Caducidade, e nós temos a cassação. São elementos diferentes. Anulação são os desfazimentos, situações em que o ato administrativo pode ser desfeito. Anulação, revogação, caducidade e cassação. Nas espécies do ato administrativo, nós temos o NONEP. NONEP. Atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Sobre o silêncio administrativo, a grande pergunta de prova é: será que ele produz automaticamente um ato administrativo? Não. Em regra, não. A não ser que haja previsão em lei para tanto. Então, em regra, jogue isso para a sua prova amanhã, tá? Em regra, o silêncio administrativo não produz um ato administrativo, a não ser que haja previsão legal para tanto. E quanto à diferença de fato administrativo e ato administrativo, o fato administrativo é uma situação, é um acontecimento. Já o ato administrativo é uma manifestação que acontece. Isso é revisão, e aí eu coloquei todos os pontos pertinentes ao que eu acredito importante sobre ato administrativo. Tá? Beleza? Beleza, Tura? Atos administrativos, essas são as minhas grandes apostas para eles. É claro que você vai ler os flashes relacionados e resolver as questões propostas. Isso foi direito administrativo. As minhas apostas, o que eu acredito de fé e fato que possa aparecer na prova de amanhã da Guarda Municipal de Aquiraz. Meus caros, é impossível você ler e reler esse material e ver e rever essa aula e não encontrar as questões de constitucional e administrativo amanhã. Lembrando, eu fiz um negócio pocket, então eu enxuguei. Se tu vai ver ou não, aí o problema é teu. E se tu vai continuar vendo aqui ou não, aí, meu amigo, o problema já não é meu. Mas, ó, aqui a gente ainda vai ter, gratuitamente, uma aula do Pedro Evaristo, que ele vem na sequência agora. O Pedro Evaristo. Ele vai quebrar tudo ali na parte de exatas, que estão no seu edital, mas eu já estou te convidando para aproveitar a chance que nós estamos te entregando e pegar agora mesmo, tá? Pega agora mesmo o seu ingresso online para participar da mega revisão de véspera, a MRV completa. Você assiste ela na íntegra para esse concurso, tá? Na íntegra, 100% disponível para você, a MRV com material completo, apenas 10 de R$ 5,70. Aí você consegue pegar agora, 10 de R$ 5,00. Um valor simbólico para você pegar o ingresso online e participar dessa MRV, mega revisão de véspera da Guarda Municipal de Aquiraz, organizada sobre os moldes da Consulpan. Pedro Evaristo vai entrar na sequência, é o tempo para você dar aquela mijada no banheiro, dar sua mijadinha, né? Tome sua água, isso é importante, galera. A água oxigena o cérebro, tá? Inspire e respire, porque hoje aqui não tem hora para acabar não, tá, filho? Tá só começando a nossa MRV completa, lembrando que você pode pegar o material, ó, tem até uma versão impressa aqui do material, mas você pode pegar a versão digital desse material. Pode pegar agora. Estou deixando aqui de novo o QR Code. Pega agora, é muito simples, você entra já na área do aluno, acessa o site, já entra nos meus cursos e o seu curso, né, essa aula já vai estar lá. É um link, você aperta lá, você vai encontrar dentro de um PDF. Vai meus cursos sobre curso da MRV, lá vai ter a aula. Pronto, você vai em meus cursos, abre o curso da MRV, aí lá vai ter a aula e o material. Já vai estar lá, rolando ao vivo, né, Cleitinho? Tudo bonitinho lá para você, já vai estar lá disponível, tá? Então aproveita, cara. Vai, pega logo completo. É teu, aí é contigo. Se pelo menos 80% dessa MRV não tiver amanhã na prova, a gente devolve o que você investiu sem problema nenhum. Não vai fazer diferença nada para nossa vida, agora para a sua faz. Beleza? Pedro Evaristo na sequência, e eu não desejo sorte para você, repito, eu desejo sucesso na prova de amanhã da Guarda Municipal de Aquiraz, aqui no Ceará. Valeu! Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização
e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Olá, meus amigos estudantes e curiosos, sejam muito bem-vindos. Bem-vindo ao Universo das Exatas, muito bem-vindo à nossa aula de revisão para Aquiraz. Seja muito bem-vindo a essa nossa super revisão. Hoje nós vamos resolver uma série de questões de vários assuntos diferentes da banca, voltado exatamente para o que a banca mais vem cobrando nos últimos tempos. A gente gosta de bater um papo, inclusive, sobre os temas, sobre, inclusive, a forma com que a banca coloca o edital. É interessante que ela gosta de colocar, por exemplo, raciocínio lógico, né? Ela costuma colocar lá no seu edital raciocínio lógico. Mas quando ela põe raciocínio lógico, gente, abre um leque para muita coisa. Quando a gente fala de raciocínio lógico, é uma disciplina inteira, não é um tópico, mas a banca, a banca Consulpan costuma colocar dessa forma como se fosse um edital guarda-chuva. Ela põe ali para se proteger de possíveis recursos, porque ela pode cobrar o que ela quiser, porque ela vai alegar. Isso é raciocínio lógico. Aí cai uma coisa que não está claramente no edital, mas ela pode alegar isso. Então, por isso que a gente se baseia muito em provas anteriores. Uma coisa que eu achei bem interessante, que um aluno nosso, em outra revisão, a gente trabalha, por exemplo, que lá no edital, a banca Consulpan gosta de colocar regra de 3, e às vezes ela bota regra de 3 simples, mas mesmo assim ela cobra a regra de 3 composta. Porque se você for analisar, a regra de 3 composta ela é um caso particular da regra de 3 simples. É um caso em que você envolve mais de uma variável. Então, mais de 2 variáveis. Então, se você estudar apenas a regra de 3 simples, ela vai lá e coloca uma questão de regra de 3 composta, a gente entra com recurso dizendo que isso é uma fuga de edital, mas a banca simplesmente não anula. Então, a gente tem que trabalhar pensando naquilo que a banca cobra, entendendo que ela foge um pouquinho de vez em quando, então por isso que a gente amplia isso um pouco mais, tá bom? Então, te respondendo, muito obrigado, meu querido, por mandar essa dúvida para a gente. Então, vamos trabalhar aqui a parte de raciocínio lógico. E lá na parte de raciocínio lógico, eu queria entrar um pouquinho nas proposições. O que é uma proposição? Quando a gente fala de proposição, a proposição ela é uma sentença fechada. E quando a gente fala de sentença fechada, é aquela que eu consigo atribuir um valor lógico. Por exemplo, quando eu chego e digo ele está de preto. Ele quem? Não dá para dizer se é verdadeiro ou falso. Mas quando eu digo Pedro está de preto, aí você consegue dizer verdade. Então, para ser uma sentença, tem que ser uma frase declarativa. Isso é fundamental. Só que a frase declarativa, ela só ganha o nome de sentença quando ela é uma sentença fechada. Como eu disse aqui, Pedro está de preto. Mas se eu só falar ele está de preto, ele quem? Aí fica em aberto. Então, vamos lá. Então, a regra é, para ser uma proposição, precisa ser uma sentença fechada. Uma sentença fechada. E para ser uma sentença, ela tem que ser obrigatoriamente uma frase declarativa. Então, o que a gente já tira de cara são todas as frases interrogativas e exclamativas. Essas daqui não interessam para a gente. Quando você também tem uma frase imperativa, escreva uma redação dissertativa. Eu estou mandando. Quando você disse, vá jogar bola, pode ser, não tem como a gente atribuir verdadeiro ou falso. É uma frase imperativa. Então, se ela for imperativa, exclamativa, interrogativa, imprecativa, optativa, não interessa. Só interessa para a gente frase declarativa. Portanto, a resposta é o item B. Existem tubarões em Pernambuco. Eu consigo atribuir verdadeiro ou falso. A propósito,
Verdadeiro, né? Vamos lá. Agora, se você chegar, considere as seguintes sentenças. Ela foi a melhor aluna da turma de 2022. Ela quem? Ela quem? Eu não sei de quem está se falando. Então, é uma sentença aberta. Logo, se é uma sentença aberta, não pode ser chamada de proposição, tá? Mário foi o diretor do Colégio Liceu em 2020. Bom, beleza, você pode analisar como verdadeiro ou falso. X mais 2 x mais y dividido por 2 é um número par. Eu não sei quem é x, eu não sei quem é y. Portanto, essa daqui ela é aberta. Essa daqui também é aberta. E para a gente só interessa a sentença fechada, ou seja, para ganhar o nome de proposição. Aí ele chega para a gente e diz: assinale a alternativa correta. Todas as sentenças são abertas? Não. Apenas a 3 é aberta? Não. Apenas as sentenças 1 e 3 são abertas? Correto. E apenas a sentença 1 é aberta. Portanto, item D de dado. Ainda faltou um S ali, ó, apenas. Mas não foi erro meu, não. Já veio assim. Vamos lá. Considere a seguinte proposição. Opa. Pedro passa no concurso ou vai ao show em Brasília. Considere a seguinte proposição. Ele quer saber a negação da proposição. Gente, aqui nós temos um ou, que é representado com esse Vzinho de cabeça para cima. Então, eu chego e digo assim: Pedro passa no concurso ou vai a um show em Brasília. Eu vou chamar de P ou Q. E ele pede a negação. Pessoal, o que é interessante a gente primeiro lembrar é que ou, sempre que eu digo ou, quando eu digo amanhã eu irei à praia ou ao cinema. Quando eu digo que amanhã eu vou à praia ou ao cinema, eu posso ir somente à praia? Posso. Eu posso ir somente ao cinema? Posso. Eu posso ir aos dois? Imagina que o Dennis Gleison promete para sua namorada Emily Glauce: Emily Glauce, amanhã nós iremos à praia ou ao cinema. Eu disse ou. Aí ele leva só à praia. Falou a verdade ou não? Falou. Se ele levar só ao cinema, falou a verdade. Mas e se ele levar os dois? Ele falou a verdade? O que é que você acha? Verdadeiríssimo. O ou é verdade quando pelo menos uma das coisas é verdade. Então, as pessoas acham que ou quer dizer ou um ou outro, e não é. O ou quer dizer pelo menos um. Então, toda vez que você tem um ou, o ou é verdade quando pelo menos um é verdade. Tá certo? Beleza. Então, quando eu peço a negação, o que é preciso acontecer para eu estar mentindo? No caso do Dennis Gleison, que prometeu que iria à praia ou ao cinema, para que ele minta, é preciso que ele não vá à praia e não vá ao cinema. É a regra do troca tudo. O P vira não P, o ou vira e o Q vira não Q. Então é a regra do troca tudo, beleza? Então, outra coisa, jamais eu nego um ou usando outro ou. Então, vamos ver se tem algum item absurdo. Não, não tem nenhum item com ou. Porque se tivesse a negação do ou, aí não podia ser outro ou. Então tem que ser Pedro não passa no concurso e, olha aí, e troca tudo, ó. Vai ao show, não vai ao show em Brasília. Claramente a resposta é o item D de dado. Vamos lá. Outra questãozinha. Considere a seguinte proposição. Sofia tira a habilitação e viaja com a família. A negação dessa proposição é... Gente, aqui é o contrário. Eu tenho a negação de P e Q. Imagina que o Dennis Gleison prometeu para sua namorada Emily Glauce que levaria à praia e ao cinema. Emily Glauce, amanhã nós iremos à praia e ao cinema. Se ele levar só à praia, mentiu. Só ao cinema, mentiu. Se não levar nenhum dos dois, mentiu também. A única maneira que torna a afirmação dele verdadeira é se ele levar aos dois. Então, quando eu peço qual é a negação de P e Q, a resposta será não P
ou não que. Quer dizer, para ele mentir, basta que ele não vá à praia ou ele não vá ao cinema. O erro que a maioria das pessoas pensa é que quando eu digo amanhã eu vou à praia e ao cinema, aí a maioria das pessoas acha que para eu mentir é preciso não ir à praia e não ir ao cinema. Basta deixar de ir a um dos lugares. Então, quando eu digo que Sofia tira a habilitação e viaja com a família, para que eu minta, basta que a Sofia não tire a habilitação ou não viaje com a família. Olha aqui, claramente, Sofia tira a habilitação, vira Sofia não tira a habilitação. O E vira ou, e o viaja com a família não viaja com a família. Resposta item D de dado. Show? Bacana? Então, já fizemos aqui questõezinhas que a gente chama de questões de raciocínio lógico, mas é como eu falei para você. Gente, quando a banca Consulpan, ela simplesmente diz, vai cair na prova raciocínio lógico. Gente, dizer que vai cair raciocínio lógico pode cair simplesmente qualquer coisa de raciocínio lógico. A banca, infelizmente, ela tem o total direito de cobrar o que ela quiser quando ela simplesmente põe no edital raciocínio lógico. Eu acho que não é uma coisa correta. Não é algo legal que a banca deveria fazer, mas a banca faz. Ela bota raciocínio lógico, aí ela abre o leque e cobra o que ela quiser de raciocínio lógico. Inclusive, até mesmo questões de sequências lógicas, questões de estrutura lógica, questões de princípio da casa dos pombos. Abre o leque. Não é o que ela mais cobra, mas ela abre o leque para cobrar o que quiser, e isso é uma coisa um tanto quanto desleal, né? Mas vamos lá, segue o jogo, vamos falar de conjuntos numéricos. Opa! Conjuntos numéricos. O resto da divisão de simplesmente 2.508.000 por 5. Caramba, professor, vai dar trabalho demais. Vai não. Bem facinho. Gente, essa questão foi dada. A questão caiu agora, há poucas semanas. O resto dessa divisão desse número enorme por 5. Gente, o que você precisava entender, que é o que a banca queria, é que todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, como esse número termina em 8, 508, os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Portanto, 2.505.000 é múltiplo de 5. Então, é óbvio que aqui vai sobrar resto 3. Somente isso. O óbvio só é óbvio para os olhos preparados. E eis que estamos aqui para prepará-lo rumo ao seu sucesso. Bom, você sabe bater o olho num número e dizer quando é que ele é múltiplo de 2? Quando ele termina em número par. 0, 2, 4, 6, 8. Terminou em um número par, é múltiplo de 2. Se é um número ímpar, quando eu divido por 2, sobra resto 1, obviamente. Quando é que o número é múltiplo de 3? Você lembra? Quando é que você bate um olho no número e diz esse número é múltiplo de 3? Todo múltiplo de 3 tem uma regrinha super fácil. Você soma os seus algarismos. Se a soma, por exemplo, vamos imaginar o número aqui 531. Será que 531 dá para dividir por 3? Dá, porque quando eu somo 5 mais 3 mais 1, dá 9. E 9 dá para dividir por 3. Então, se a soma dos algarismos der para dividir por 3, o número dá para dividir por 3. E o legal é que a regra do 9 é exatamente igual, só que eu tenho que somar os algarismos e verificar se dá para dividir por 9. Portanto, é exatamente o que caiu nessa questão aqui, ó. Sabendo-se que o número 3.246.984 é múltiplo de 9, se você somar esses algarismos, você vai verificar que ele pode ser múltiplo. Se você somar 3 mais 2 mais 4 mais 6, aqui dá 10, aqui dá 5, aqui dá 12. Aí, se você somar os algarismos, somando os algarismos, 2 mais 3, 5,
4 mais 6, 10, então já dá 15. 15 mais 9 vai dar 24. E 24 mais 12, 36. Pronto. Se eu somar esses algarismos aqui, dá 36. E 36 dá para dividir por 3. Portanto, esse número dá para dividir por 3. Só que a regra do 9 é igual. 36 também dá para dividir por 9. Então, esse número também dá para dividir por 9. Acontece que todo múltiplo de 3, ele vai pulando de 3 em 3. Então, se eu somar mais 3, por exemplo, terminar em 987, divide por 3, mas não divide por 9. Se eu somar mais 6, ele continua dividindo por 3, mas ele não divide por 9. Então, os múltiplos de 9 vão de 9 em 9. Então, você tem duas maneiras de você resolver essa questão. Uma, pegar esse número e sair somando mais 9, mais 9, mais 9, até chegar em um número que é múltiplo de 9. Ou, simplesmente, você olhar aqui também para os itens e verificar que essa soma bem aqui, ó, esses números iniciais aqui estão se repetindo, ó, tá vendo? Ó? Esses números 3, 2, 4, 6. Esses daqui, ó, a soma desses algarismos aqui, ó, só desses daqui, ó, 3, 2, 4, 7, 3 com 2, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 7, 16. Quando eu somar mais 2, ou seja, quando eu somar até aqui, ó, vai dar 18. 18 dá para dividir por 9? Dá. Então, esse número aqui, 3.247.002, é divisível por 18, sem precisar executar a divisão. Mas isso não é para todo mundo. Uma coisa que é óbvio para uma pessoa não é óbvio para outra. Então, a banca gosta de cobrar demais essas regras de divisibilidade. Bom, a regra do 2 tem que ser par. A regra do 3, a soma dos algarismos é múltiplo de 3. A regra do 9 é igual à regra do 3. A regra do 5 tem que terminar em 5 ou 0. 5 ou 0. A regra do 6, como 6 é 2 vezes 3, 2 vezes 3 tem que ser a regra do 2 e a regra do 3 ao mesmo tempo. Então, tem esses detalhes. A regra do 4, todos têm regra, só que eu não vou gastar aqui o tempo falando da regra de todos. Dos principais, 2, 3, 5, 6 e 9. O 10 termina em 0. Aí tem a regra do 4, por exemplo. A regra do 4, você olha para os dois últimos algarismos. Por exemplo, aqui, ó. Esse número aqui termina em 84. Você não precisa olhar para esse número aqui. Você só olha para os dois últimos algarismos. 84 dá para dividir por 4? Dá sim. 84 dividido por 4 dá 21. Então, se 84 dá para dividir por 4, quer dizer que esse número grandão aqui dá para dividir por 4. Então, a regra do 4 é só olhar para os dois últimos algarismos. Rapaz, aqui nós chegamos numa questão sensacional. Aponte a alternativa que corretamente expressa o valor da expressão numérica a seguir. Gente, ele quer que você faça essa conta 18 ao quadrado mais 11 ao quadrado menos 17 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não é uma conta difícil, né? Não é uma conta difícil. 18 ao quadrado, 324, mais 11 ao quadrado, que é 121, menos... Aí você vai... Tudo bem, dá para fazer essa conta. Mas e quem não souber de cabeça? Né? Então, vai gastar um certo tempo fazendo a conta, 18 vezes 18, né? Para chegar no 364. Vai gastar um certo tempo. Então, eu vou mostrar aqui para você uma técnica super bacana para a gente conseguir resolver isso aqui. Olha que massa. Olha que massa. Ao invés de eu fazer essa conta, eu só preciso descobrir o último algarismo. Observe bem. Todo número terminado em 8, gente, 8 vezes 8 é 64. Então, se eu te disser que todo número terminado em 8 ao quadrado também termina em 4, porque 8 vezes 8 é 64, termina em 4.
Então, 18 ao quadrado vai terminar em 4, como eu falei, 324. 28 ao quadrado termina em 4, só fazer a conta. Se eu quiser 58 ao quadrado, termina em 4. Todo número terminado em 8 ao quadrado, como 8 vezes 8 é 64, já sei que termina em 4. A mesma coisa aqui, esse número termina em 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, 11 ao quadrado termina em 1. Exatamente, 121. 41 ao quadrado termina em 1. 61 ao quadrado termina em 1. Todo número terminado em 1 ao quadrado termina em 1. E se eu pegar e somar um número que termina em 4 mais outro número que termina em 1, essa soma, certeza, ela vai terminar em 5. Observe, eu não estou descobrindo o número em si, eu estou descobrindo apenas o último algarismo dessa conta. Você vai entender por quê. Agora, eu vou pegar e subtrair. Ó. 7 ao quadrado é 49. 7 vezes 7, 49. Então, esse número termina em 9. 17 ao quadrado termina em 9. 27 ao quadrado termina em 9. 57 ao quadrado termina em 9. A mesma coisa aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. Então, eu sei que essa conta termina em 5. Observe que eu não estou me preocupando qual é o resultado exato. Eu estou me preocupando o último algarismo. 9 mais 5, 14. Então, eu sei que isso aqui termina em 4. Logo, se eu pegar um número que termina em 5 menos um número que termina em 4, diz aí para mim, quanto é que você acha que vai ser o último algarismo? 1. Portanto, a resposta é item C. Logo, não pode ser o item A, nem o B, nem o D, pois o único item que termina em 1 é o item C. Você já conhecia essa técnica? Técnicazinha que a gente desenvolveu para vocês, para poder você ganhar tempo na hora que você tem uma expressão grande. Quando você tem uma expressão grande, às vezes até uma questão mesmo de outra matéria, que você tem que fazer uma continha ali final, e você só precisa fazer o produto. Você tem um número bem grande vezes outro número bem grande, e eu só preciso marcar o item certo. Aí você tem um número bem grande, imagina que você tem aqui, imagina 5.834. Aí eu vou multiplicar por 783. Ora, como esse número termina em 4 e esse número termina em 3, 3 vezes 4, 12. Então eu sei que esse número aqui é um número bem grandão que termina em 2. Porque se 3 vezes 4 é 12, é claro que ao multiplicar 5.834 vezes ou 834 ou 1.834, não interessa. Sei que vai terminar em 2. Aqui tanto faz, aqui pode ser 683, não interessa. O que importa é que todo número que termina em 4 vezes um número que termina em 3 vai necessariamente dar um resultado que termina em 2, e isso te faz ganhar um tempo precioso na tua prova. Vamos falar agora de resolução de problemas, né? Quando você pega no edital, você tem lá um tópico que ele fala de operações numéricas com somar, subtrair, multiplicar, dividir, que é o que a gente chama de problemas aritméticos. E ele fala resolução de problemas. Ele quis dizer resolução de problemas aritméticos. O que é um problema aritmético? É quando eu consigo resolver uma questão em que eu não preciso necessariamente montar uma equação ou um sistema que dá para a gente resolver apenas com aritmética. Mas isso não impede que você não possa usar. Veja bem, no dia em que Helena completou 48 anos, ou seja, a propósito, o que é aritmética? É quando você resolve usando apenas as operações básicas da aritmética, somar, subtrair, multiplicar e dividir. E o que é álgebra? Álgebra é quando eu monto uma equação, um sistema, função, isso é álgebra. Então, tem questões de aritmética que eu posso sim usar álgebra, e tem questões de álgebra que eu posso resolver por aritmética. Então, quando a banca coloca problemas aritméticos, ela não te limitou. Você pode resolver do jeito que quiser. Beleza, vamos lá. No dia em que Helena completou 48 anos, nasceu sua neta. Gente, o que ela quis dizer com isso? Que a diferença da idade da Helena e da neta, que a diferença de idade de Helena e da neta, a diferença é igual a 48 anos. Sempre. Aí ele fala o que mais? Hoje,
há 8 anos, a idade de Helena era 5 vezes a idade da sua neta. Eu posso dizer o quê? Que a idade de Helena, olha lá, eu vou dizer que a idade de Helena é 5 vezes a idade da neta. Eu vou dizer que a neta, há 8 anos, tinha uma idade X. E a idade da Helena é 5 vezes X. Concorda comigo? E a diferença entre as idades dela, ó, a idade da Helena e a idade da neta, é de 48 anos. Gente, essa questão dava para a gente poder entender de cabeça, né? A idade da Helena são 5 pontos e a idade da neta 1. Então, a diferença é 4. Isso é 48. 48, então cada pedacinho aqui 12. Então, eu podia fazer com quadradinhos, eu podia fazer essa questão que a idade da Helena eram 5 quadradinhos e a idade da neta 1 quadradinho. E a diferença é exatamente esses 4 quadradinhos aqui, 48. Então, cada quadradinho desse aqui é 12. Pronto, isso é uma solução aritmética. Então, a idade da neta, 12. Certo? Agora, algebricamente, a idade da Helena, 5x. A idade da neta, x. A diferença, 48. Por que a diferença é 48 anos? Porque ele disse que quando a neta nasceu, ela tinha 48 anos, gente. Então, para o resto da vida, a diferença das idades dela será de 48 anos. Então, 5x tirando x, 4x igual a 48. O 4 passa para lá dividindo, 48 dividido por 4, 12. Então, o que é 12? É a idade da neta, mas cuidado, há 8 anos. Muita gente já marcou o item D, dizendo que 12, que era a idade da neta, era um múltiplo de 3. Ó. Hoje, a idade da neta, se a neta tinha 12 anos há 8 anos, hoje ela tem 20 anos. Olha que pegadinha. Portanto, a resposta é múltiplo de 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Lembra disso? Então, todo múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. Então, a gente tem sempre como resolver esse tipo de situação aqui. Tá bom? Bacana? Então, vamos lá, vem comigo para a próxima. Ao acrescentar 20 unidades à terça parte de um número, o resultado é 45. Assinala a alternativa que representa esse número. Então, veja bem, ao acrescentar 20 unidades à terça parte de um número, gente, quando ele fala um número desconhecido, quem é um número desconhecido? X. Quem seria a terça parte desse número? X sobre 3. Então, um número desconhecido, x. A terça parte desse número, x sobre 3 ou 1/3 de x. E ele disse que se acrescentarmos mais 20 unidades à terça parte de um número, o resultado ou seja, é igual a quem? 45. Só isso. Ou seja, o que é que acontece? Também é o tipo de questão que dá para a gente fazer de cabeça. Deixa eu continuar aqui. Primeiro, se acrescentarmos a terça parte de um número 20 unidades, ele vai dar 45. Então, quer dizer, se eu acrescentar 20, ele vai dar 45. Então, quer dizer que a terça parte desse número é 25. E se 25 é a terça parte de um número, se a terça parte, 1/3 é 25, 25, 25, é porque esse número é 75. Então, dava para a gente marcar o item D de cabeça. Mas vamos lá. Vou passar esse 20 para cá diminuindo. 45 menos 20 dá 25. E esse 3 que está dividindo passa para cá multiplicando, portanto, 75. Certo? 75, item D. Bem tranquila essa questão. Unidade de medida. Outra questãozinha aqui
outro assuntozinho que é unidade de medida. Uma pessoa caminha 1 quilômetro em 25 minutos. Assinale quantas horas ele leva para caminhar 9 quilômetros. Gente, se uma pessoa caminha 1 quilômetro a cada 25 minutos, então, se eu quero 9 quilômetros, é simples. 9 vezes 25, ó. 9 vezes 25. 9 vezes 25, 225 minutos, ok? 225 minutos. Ora, essa questão, ela poderia estar em horas e minutos. Se você sabe que a cada 60 minutos é 1 hora, 60 minutos, 1 hora, 120 minutos, 2 horas, 180 minutos, 3 horas, 180, ainda sobra 45 minutinhos, tá certo? Então, a resposta poderia ser 3 horas e 45 minutos. Professor, já sei, é o item C. De jeito nenhum. 3 horas e 45 não é 3,45. Porque quando eu coloco 3,45 é porque eu fiz a divisão. Eu posso entender o seguinte, eu posso entender de duas formas, ó. Cada 15 minutos é uma maneira de pensar bem rápido, ó. Cada 15 minutos é 1/4 de 1 hora. Ou seja, 0,25 horas. 1/4 de hora. Então, vamos lá. Eu posso entender que a cada 15 minutos, veja bem, ó. Se você pegar aqui, ó, 15 minutinhos, 15 minutos, ele representa justamente o quê, ó? 15 minutos, essa região aqui, ó, 15 minutos, claramente aqui para você, ó, 15 minutinhos é exatamente 1/4 de hora. Isso aqui é de cabeça, tá? Só para você entender. E 1/4 é o mesmo que 0,25 hora. Então, a cada 1/4 de hora são 15 minutos. Então, você tem 0,25, 0,25, 0,25, 0,75. A resposta seria de cabeça, logo o item A. Outra coisa que você podia fazer, você podia entender logo de cara. Quando você diz 3 horas e 30 minutos, ou seja, são 3 horas e meia, concorda comigo? Ou seja, 3,5 horas. Então, quando eu digo 3 horas e meia, quando a gente fala 3 horas e meia, a gente fala assim, ó, são 3 horas e 30 minutinhos, tá bom? Então, claro que como aqui são 3 horas e 45, é muito mais do que 3 horas e 30, então é muito mais do que 3 horas e 50, o que claramente já me daria errado o item D e o item B, que o item B é só um pouquinho maior do que 3,5. Então, até por bom senso, dava para a gente marcar que a resposta seria o item A. Outra forma que você pode fazer é dividir 225 minutos dividido por 60, né? Dava para a gente fazer dividido por 60. Dividido por 5, dividido aqui por 5, aqui vai virar 45. Dividido por 5 dá 12. Se eu dividir por 3, aqui dá 15. Se eu dividir por 3, aqui dá 4. 15 dividido por 4 dá exatamente o quê? 3,75. 3,75 horas. Tá bom? Então, questãozinha de unidade de medida. Vamos agora para um dos assuntos mais importantes que eu julgo nessa nossa jornada, que é o assunto de estatística, gente. Estatística é super importante, a gente sabe que vai estar na sua prova, tá bom? Em uma pesquisa sobre o tempo de resposta de 11 clientes a uma nova funcionalidade de um aplicativo, foram registrados os seguintes tempos em segundos. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a mediana dos tempos registrados.
Gente, aqui vem uma dica super importante. Quando a gente tem uma série de números, a gente quer encontrar a mediana é aquele número que fica bem no meio, que metade dos números são maiores e metade dos números são menores. O que é que todo mundo fala? Para fazer a mediana, a gente tem que fazer o rol, tem que reorganizar em ordem crescente ou em ordem decrescente, mas tem que estar em ordem. Porém, existe uma técnica que eu já ensinei em outros momentos para que a gente consiga fazer isso aqui sem precisar reescrever todo mundo. Imagina se você pega uma questão que são 25 números. Tranquilo, o que é que você vai fazer? Ao invés de eu reescrever esses números, o que é que eu proponho? Para a gente descobrir o número que fica bem no meio, eu vou eliminar as pontas. Ó. Quem é o menor número de todos aqui? O menor número? 10. O menor número de todos aqui é 10. E o maior número que eu tenho aqui? O maior número é o 22. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o menor, depois o maior, depois o menor, depois o maior, depois o menor, depois o maior, o menor, o maior. Só vai sobrar um número bem no meio, que é a mediana. Olha que massa. Então, eu eliminei o menor e o maior. Dos que sobraram, quem é o menor? 12. E o maior? 20. Dos que sobraram, quem é o menor? 13. E o maior? 19. Dos que sobraram, quem é o maior de todos? O menor de todos? 14. E o maior de todos? 18. E o menor de todos? 15. E o maior de todos? 17. Quem é que sobrou? 16. Pronto. Ele é o valor mediano. Sensacional. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Gente, isso aqui é bom demais. Eu elimino rapidamente sem precisar perder tempo de reescrever. Então, a banca Consulpan adora colocar questões e vai cair na sua prova. Olha aí. Vamos lá, segue o jogo, vem comigo para a próxima. Em uma turma de 7 alunos, as notas de um teste de física são números inteiros, tais que a média aritmética é igual a 7. E a mediana é igual a 7 também. Olha que legal. Então ele diz que a mediana é 7. São quantos números? São 7. São 7 números. Então, deixa eu colocar aqui, ó. São 7 números, então eu tenho que descobrir esse número, 2, 3, aí vem o número do meio, 7. Aí depois, mais outro número, mais outro número, mais outro número. Então são 7 números e o valor da mediana é aquele que fica bem no meio, 7. Então, o que é que acontece também? Gente, quando você tem 7 números em que a média aritmética é 7, quer dizer que se eu somar os 7 números e dividir por 7, vai ter que dar 7. Ou seja, a soma dos números é 49. Claro que eu já sei que a soma desses números é 49, então já pega mais uma dica aí. A média aritmética é 7, ou seja, a soma vai ter que dar 49. Sabendo-se que esse conjunto de notas é bimodal, ou seja, tem duas modas, tá? É bimodal, com modas iguais a 5 e 9. Então, ele tem 2 números 9 e 2 números 5. E que a maior nota é 10. Então, vamos lá. Ele está dizendo que a maior nota é um 10, tem um 10, e tem que ter aqui 2 noves. Tem que ter 2 noves. E tem que ter, obviamente, 2 números 5. Agora a questão é, ele tem 2 5 e um número bem aqui, um 6 aqui, ou ele tem 2 números 5 e o número que tem aqui, que vai ficar aqui, é um 4 ou um 3, tá certo? Como é que eu vou fazer? Agora eu vou somar esses números. Veja bem, se eu somar esses 3 números aqui, eles já estão me dando quanto? Ó? 9 mais 9, 18, mais 10, 28. 28 mais 7, 37. Ou 35. Então, até aqui ele já somou 35. 35 com mais 5 mais 5, 45. Então, somando todos tem que dar 45. Lembra que a soma tem que dar 49? Então, é claro que o número que está faltando é 4. Peraí, que eu não sei se ele vai perguntar isso, né? Eu só sei que é 4. Vamos ver o que ele pergunta.
a diferença entre a maior e a menor nota desse conjunto de notas. Ou tá vendo aí? Ele quer a chamada amplitude dos dados. É a distância entre o maior número e o menor número, que no caso vai dar 6. Era uma pegadinha ali. Realmente o número que a gente descobriu é 4. E tem 4 para marcar. Mas não era isso que ele queria. Ele queria era qual é a diferença entre o maior e o menor número. E essa diferença entre o maior e o menor número, inclusive, tem um nome. Amplitude dos dados. É a amplitude dos dados. Tá bom? Beleza? Segue o jogo. Vamos para outro tema super, ultra, mega, power importante, que é o tema de porcentagem. Uma sala de aula de uma escola é formada por 25 meninas e 24 meninos. Sabendo-se que 12% das meninas namoram e 25% dos meninos namoram, a quantidade de alunos que namoram nessa sala é... Bom, vamos lá. Ele fala que 12% das meninas. O que é 12%? Vamos lá. 12% de 25. Eu vou te dar uma dica campeã. Você sabia que você pode trocar 12? Esse porcento, gente, ele significa sobre 100. Porcento significa sobre 100. E o de é um produto. Então, quando você diz 12% de 25, esse 100, esse denominador, ele pode estar aqui embaixo do 25. Então, é a mesma coisa que 25% de 12, que é muito mais fácil de fazer a conta. Porque o que é 25% de uma coisa? É a metade de 50%, ou seja, a metade da metade. Que é a metade? 6. E a metade? 3. Repetindo, o que é 25% de uma coisa, gente? É um quarto. Sempre que eu quero 25% de uma coisa, é simplesmente um quarto de uma coisa. Ó, 25% não é nada mais, nada menos do que um quarto, que é a metade da metade. Então é muito fácil fazer 25%. E ele disse que 25% dos meninos, 25% dos meninos, ou seja, de 24, o que é 25%? Metade da metade. Metade, 12. Metade, 6. Então, 25% dos meninos, 6 namoram. E 12% das meninas, porque 12% de 25, numericamente igual a 25% de 12, que é bem fácil a gente fazer a conta. Logo, somando aqui esses dois, nós temos o quê? 9. Então, a pergunta é, a quantidade de alunos que namoram nessa sala é de 9. Legal? Gostou aí dessa dica, campeã? Vamos para mais uma. Na vitrine de uma loja encontram-se vários relógios, dos quais 1/3 estão trabalhando e marcando a hora certa. Veja bem, 1/3 está trabalhando e marcando a hora certa. 2/5 não estão trabalhando. E 20% estão trabalhando, mas estão adiantados. E 4 relógios estão trabalhando, mas estão atrasados. Então, gente, eu tenho aqui vários tipos de relógio. Eu tenho aqueles que estão funcionando e marcando a hora certa. Eu tenho aqueles que estão funcionando, mas estão atrasados. Eu tenho que estão funcionando, mas estão adiantados. E eu tenho que não estão funcionando. Então, só tem 4 tipos. E se eu somar todo mundo, tem que dar o 100%. Concorda comigo? Tem que dar o total, o inteiro. Bom, veja bem, se eu somar as frações, ó, 1/3 estão trabalhando, para poder eu descobrir quanto que esses 4 representam. Ó. Veja que se eu pegar e somar 1/3 estão trabalhando e marcando a hora certa, com mais 2/5 que não estão trabalhando, 2/5, com mais 20%, gente, o que é 20%? 20% equivale a 1/5,
tá? 20% é 20 sobre 100, que é o mesmo que 1/5. Então, eu estou somando tudo em fração, ó. Todo mundo em fração. Se eu somar aqui, vai dar, o MMC é 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 1, 5, vai dar 5, mais 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6, e 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. Vamos somar. Somando aqui vai dar 14 sobre 15. Então, significa que esses 4 aqui representam 1/15 dos relógios. Porque, ó, se eu somar, veja bem, se eu somar todas essas frações aqui, se eu somar 1/3 que está trabalhando e marcando a hora certa, com os 2/5 que não estão trabalhando e com 1/5 que não está, que está trabalhando, mas está adiantado, se eu somar todo mundo, você verifica que dá 14/15. Então, restam 1/15. Então, esse 1/15 é justamente 4. Então, é só agora a gente multiplicar, ó, porque é 1/15 de todos os relógios é igual a 4. Então, eu entendo que o total de relógios é igual a 60. Tem 60 para marcar? Não tem 60 para marcar. Por quê? Porque 60 é o total de relógios. O que ele pergunta é quantos relógios em funcionamento não estão marcando a hora certa. Bom, os que não estão marcando a hora certa são os que não, tá aqui, quantos relógios em funcionamento não marcam a hora certa. Você vai pegar aqui e fazer, ó, estão trabalhando, mas estão adiantados, ó, pronto. Quantos são os adiantados? 20% dos relógios, ou seja, 20% de quem? 20% de 60, ou seja, 12, 10% dá 6, 20%. E os atrasados? Ora, os atrasados ele já disse que são 4. Então, os atrasados, ele já falou para a gente que são 4. Então, somando 12 com 4, 16. Então, tem 16 relógios que não estão funcionando corretamente. Porque 1/3 está funcionando e marcando a hora certa. 2/5 nem sequer estão funcionando. 1/5, ou seja, 1/5, que é 20%, é exatamente 12. E 4 relógios estão funcionando, mas estão atrasados. Perfeito? Muito legal. E aí, diz para mim, gostou dessa questão? Muito, muito elegante, né? Então, gente, você começa a perceber a importância desse tipo de questão. E eu quero fazer só mais uma questãozinha aqui com vocês para a gente fechar regra de 3. E quando a gente fala de regra de 3, pessoal, tem muitas questões que a gente consegue fazer sem precisar montar equação, como essa, ó. Edu é pedreiro e sozinho ele conseguiria construir sua casa em 32 dias. O seu irmão se ofereceu para ajudá-lo em meio período do dia, ou seja, apenas em metade do tempo. Ele não vai trabalhar todo o tempo com ele, porque se os dois trabalhassem juntos, eles fariam em 16 dias, você concorda? Só que eles não vão fazer juntos a casa. Se ele sozinho, faz em 32 dias. Se o irmão dele, que tem uma igual capacidade de trabalho, ó, se os dois trabalham igualmente, ou seja, mesma capacidade de trabalho, os dois juntos fariam em 16 dias, mas se eles trabalhassem todo o tempo. Porém, o irmão dele só vai trabalhar metade do período. Ah, professor, é como se... Não são 32 dias? De cabeça, a melhor maneira de fazer é como se em metade dos dias, 16 dias, o pedreiro trabalha sozinho. E na outra metade, nos outros 16 dias, o irmão ajuda. 8 dias. Então, ou seja, na verdade, ó, vamos imaginar, em vez de o irmão, raciocina comigo, em vez do irmão
trabalhar com ele apenas metade do dia, ele poderia fazer o seguinte, cara, vamos fazer assim, dos 32 dias, 16 você faz sozinho, e os outros 16 dias eu te ajudo, ou seja, os outros 16 dias vão cair pela metade. Então é como se o irmão trabalhasse sozinho 16 dias, e os outros 16 dias que o irmão vai ajudar, vai cair para metade do tempo. Pronto. Então ele faz em 8 dias. Logo, 24 dias é a minha resposta. Porque é como se eu trabalhasse sozinho e trabalhasse os dois juntos na metade do dia. Por quê? Na metade do tempo. Show de bola! Entendeu aí a brincadeira? Então, aqui a gente encerra com chave de ouro essa nossa mega revisão. Fica aqui, inclusive, o meu convite para você seguir a gente lá no nosso Instagram, @PedroEvaristo. E eu te desejo, gente, muita. Meu aluno tribo concurso, meu aluno da tribo, meu aluno campeão, esse aluno diferenciado, tenha certeza que essa preparação vai te tornar muito diferente dos teus concorrentes, e vá com tranquilidade, vá com segurança. Não precisa você imaginar que você precisa saber tudo, mas você precisa estar seguro de alguns assuntos, tá certo? Então vá tranquilo, faça o seu melhor, que tenho certeza que vai dar certo. Um forte abraço, tamo junto, sempre para o alto e avante. Valeu demais! Sensacional a aula que você teve agora com o Pedrão, Pedro Evaristo, que manda bem em matemática, e agora você vai ter Letícia e vários outros professores, mas no YouTube encerramos. Você teve minha aula de constitucional, de administrativo, teve matemática aí com o Pedro Evaristo, e aí vem Letícia, na sequência Tiago Aquino, só professor ninja. Cara, o valor do ingresso é simbólico. Pega aí, ó, aqui, ó, vai aparecer agora aqui um QR Code. É simples, você vai pegar seu ingresso e você vai entrar no curso, e na área do aluno vai ter o link lá que você vai conseguir entrar para essa transmissão. Então, se tiver alguma dúvida aí, você chama um dos nossos representantes aqui do comercial, do suporte, para te ajudar, tá? Nesse número aqui, e você vai conseguir ser ajudado por eles para acompanhar 100% ao vivo a nossa mega revisão de véspera para a Guarda Municipal de Aquiraz, no Ceará. Pega o teu ingresso, vamos para cima. Eu garanto, a nossa maior garantia é que pelo menos 80% da prova esteja só nesse evento. Né? Olha aí, cara, ou 80% da prova tá aqui, ou teu dinheiro de volta, em todas as disciplinas. Quem fala assim não é gago, eu falei desde a minha aula sobre isso e tô repetindo aqui para ti. Você teve excepcionais aulas aqui no YouTube, então agora dinheiro baliza o teu compromisso. Por apenas 10 de R$5. Você tem R$5 por mês para garantir sua prova na Guarda Municipal de Aquiraz? Pois é, apenas 50 e poucos reais aí, um valor simbólico, você consegue ter acesso ao material completo, tá? Material completo, com todos os flashes, e esses flashes foram realmente os flashes que nós acreditamos que a Consulpan possa colocar na prova amanhã. Você não precisa de nenhuma outra revisão, só dessa revisão da tribo. Então aproveite agora essa chance, encoste a câmera do seu celular nesse QR Code, aproveite para pegar o seu ingresso online e continuar vendo esse evento na íntegra. Tá certo? Na íntegra, 100% salvo, ele vai ficar na sua área do aluno, com 100% de disposição do material que nós alocamos para você, ó, tudo no padrão tribo de ser, o padrão de qualidade. Lembrando que em se tratando de mega revisão de véspera, não tem para ninguém. A gente já está conhecido nesse hype aí, ó, há muito tempo, né, Cleitinho? Há muito tempo. É só olhar as últimas MRVs aí. Foi um prazer estar nessa manhã com você. Foi um prazer te receber aqui. Agora eu te encontro. Eu estou dando esse prazozinho para tu já logar lá dentro da área do aluno e pegar o teu completo, a tua completa mega revisão de véspera. Eu não desejo sorte para você amanhã, não. Eu desejo sucesso na Polícia Municipal. Já vou chamar assim, Polícia Municipal de Aquiraz. Tchau, bora! Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo.